Uma das formas de classificação do sistema de câmbio pode ser, então, pelo tipo de acionamento. Na transmissão manual, o motorista ele controla a seleção e o engate. Então, ele seleciona qual a marcha que vai ser engatada e realiza a operação de engate. Outra classificação possível são as caixas de transmissão semiautomática, em que uma dessas funções de seleção ou engate ela é automatizada. Então, o motorista, aqui, o usuário, ele não precisa realizar essa operação. A terceira forma, então, construtiva seria nas caixas de transmissão automática, em que tanto a seleção quanto o engate ele é realizado de forma automática pelo próprio veículo. Outra forma de classificação é pelo tipo de troca. Então, a montagem ela pode ter uma troca direta em que a alavanca de câmbio era montada sobre a caixa de transmissão, sem um elemento intermediário para transmitir o movimento da alavanca até a caixa de transmissão. Uma segunda forma de classificação seria via troca indireta, em que se utilizam outros mecanismos, por exemplo, um elemento mecânico ou pneumático hidráulico, para fazer o acionamento do movimento da alavanca de câmbio até a entrada da caixa de transmissão e fazer a seleção e engate das marchas. Por exemplo, nessas figuras aqui, na figura de cima, a alavanca de câmbio ela está posicionada junto com a caixa de transmissão, mas a transferência desse movimento aqui de seleção e engate ela é feita por duas hastes rígidas aqui diretamente ao trambulador do sistema. Aqui desse lado aqui, esse aqui é o eixo piloto, as estrias deste piloto onde vai montar o disco da embreagem, a caixa seca e o motor vem à frente dela aqui. A saída aqui que vai para o cardão ficaria na parte posterior dessa caixa. Outra forma também de montagem aqui, como a troca indireta, seria junto com o motorista ficaria a alavanca de câmbio. O acionamento aqui duplo seria a seleção e o engate feito por cabos, então nesse caso aqui cabos flexíveis que ligariam diretamente até o trambulador e do trambulador o acionamento aqui interno da caixa de transmissão para fazer a seleção e o engate da marcha. Esse é o exemplo de uma caixa com troca direta, então, em que aqui a alavanca de câmbio está montada diretamente na carcaça da caixa de transmissão. Internamente aqui existem alguns cilindros ou hastes, onde estão ligados sobre o garfo e o garfo em cima da luva, onde vão ficar posicionados os anéis sincronizadores para fazer a sincronização da rotação entre o dente da engrenagem, entre a engrenagem e o eixo onde eles estão montados. Nessa montagem aqui, a alavanca de câmbio ele é ligado diretamente então ao sistema de controle aqui de seleção e troca de marchas da caixa de transmissão. Então, o movimento de seleção aqui, normalmente, é esquerda ou direita. Ele movimenta, nessa ilustração aqui, essa seleção, ele seleciona quais desses cilindros aqui seriam movimentados. E depois, no movimento de engate aqui para frente e para trás, ele faria com que o garfo ele fosse acionado e essa luva correria para frente e para trás, acionando e engatando aqui a engrenagem da frente ou de trás aqui da marcha. Essa é uma montagem com troca indireta, em que o motorista, o usuário aqui, ele tem acesso ao controle via alavanca de câmbio, e esse movimento aqui da alavanca ele não está diretamente ligado à caixa de transmissão. Então essa ligação aqui é indireta, através dos mecanismos que a gente citou anteriormente. Nesse caso aqui é um mecanismo mecânico, com duas hastes rígidas aqui, em que faz o movimento de seleção, então uma dessas hastes é responsável pelo movimento de seleção e a outra pelo engate. Na ponta aqui está o mecanismo que é denominado de trambulador e faz com que esses dois movimentos de seleção e engate sejam transferidos internamente à caixa para fazer o engate da marcha. Então, a alavanca de câmbio, a haste aqui, uma para engate e outra para seleção, e o trambulador, que é o mecanismo para fazer essa conversão do movimento dessas duas hastes para o movimento interno
de seleção e engate da marcha. Outro exemplo aqui, que de novo, a alavanca de câmbio, a ligação agora, ele utiliza aqui dois cabos de aço flexível, ligado também ao trambulador, e do trambulador entra aqui internamente a caixa de transmissão para fazer a seleção e o engate da marcha. A vantagem aqui desse sistema de cabo flexível é que se houverem diversos obstáculos aqui na montagem e construção do veículo, eu posso desviar desses obstáculos até chegar na posição de montagem de acionamento da caixa de transmissão. Desvantagem é como o fio de aço aqui, ele corre por dentro do conduíte, então durante o movimento vão ter forças de atrito internos aqui que podem aumentar um pouco o esforço de acionamento que o motorista vai executar. Essa é uma outra forma de montagem possível, em que a alavanca de câmbio aqui, ele tem um acesso direto à caixa de transmissão, está ligado a um cilindro aqui. Esse cilindro ele pode correr para frente e para trás e girar. Então esse é o tipo de garfo seletor, em que quando o motorista ele faz a seleção aqui, esse garfo aqui ele gira de um lado para o outro aqui, selecionando quais das luvas ele vai acionar. E aí depois no movimento de engate, para frente ou para trás aqui, ele faz o engate em que a luva ele empurra os anéis sincronizadores, ou os sincronizadores, sobre a engrenagem que ele vai engatar. Então a terminologia aqui, a alavanca de câmbio externamente, internamente aqui ligado a esse cilindro haste aqui, o garfo, e depois do garfo para a luva e o anel sincronizador, que depois a gente vai ver com mais detalhes, fica entre a luva e o anel de engate da engrenagem. Outra forma de montagem usando o varão, então a mesma ideia aqui, acesso aqui pelo motorista na alavanca de câmbio, o movimento aqui de seleção, então que vai rotacionar esse varão aqui, o movimento de engate para frente e para trás, que vai empurrar, transladar esse varão para frente e para trás aqui, faz com que acione o cilindro interno aqui, e que seleciona quais as luvas, ou qual a luva que vai ser acionada, e depois no engate empurrar essa luva para frente e para trás para fazer o engate da marcha. Então a nomenclatura aqui, novamente a alavanca, o varão aqui rígido, os graus de liberdade dele estão de translação e rotação em torno do seu próprio eixo aqui, o mecanismo de trambulação, e depois internamente aqui os mecanismos de sincronização e engate das marchas.